Ei, com licença, senhor secretário. Você pode me dizer, outro momento específico em que o presidente decidiu apertar o gatilho nessa operação? Quando ele disse, agora, em vez de ser, sabe, algo guardado na manda, agora vamos realmente agir. Eu diria apenas que, tendo a oportunidade de testemunhar, a liderança dele, ele estava totalmente comprometido com o processo de paz. Queria, um desfecho negociado. Deu ao Irã todas as oportunidades possíveis, e infelizmente foi recebido com resistência. Por isso ele deu bastante tempo para que continuassem vindo à mesa e desistissem do enriquecimento e desistissem do programa nuclear. Mas houve Não vou dizer o momento exato, mas certamente houve um momento em que ele percebeu, que era necessário tomar uma determinada ação para minimizar a ameaça contra nós e nossas tropas. Eles receberam algum aviso prévio de que os ataques estavam por vir? E também, senhor secretário, quando os líderes do Congresso foram notificados, quanto tempo antes dos ataques acontecerem? Senhor, sobre a sua primeira pergunta, sabe, o risco claramente tem aumentado nas últimas semanas, na região. Com base nisso e não em um conhecimento específico desta operação, tomamos decisões inteligentes para minimizar o risco para as forças dos Estados Unidos na região. Sim. Então eles não receberam nenhum aviso prévio? Não, senhor. E o Congresso? Eles foram notificados depois que os aviões estavam em segurança fora do local. O que cumprimos foram os requisitos de notificação da Lei dos Poderes de Guerra. Notificados? Eles ficaram imediatamente depois. Sim. Obrigado. Secretário, 2 perguntas rápidas. Você acredita que destruiu completamente o programa nuclear iraniano? E quanto aos mísseis balísticos iranianos? Seu aliado, como Israel sempre diz, é a maior ameaça. E a segunda pergunta é muito importante. Qual será o seu próximo passo se o Irã ou milícias sob influência iraniana na região atacarem interesses ou aliados dos Estados Unidos na região? E o senhor também pode comentar sobre isso, senhor presidente. A avaliação dos danos de batalha ainda está em andamento, mas a nossa avaliação inicial, como o presidente disse, é que todas as nossas munições de precisão atingiram exatamente onde queríamos e tiveram o efeito desejado. Bem, o que significa que, especialmente em Fordo, que era o alvo principal aqui, acreditamos que conseguimos destruir as capacidades de lá. No fim das contas, onde quer que seja no Iraque, na Síria ou em bases no Golfo, como disse o presidente, seria uma má ideia para o Irã ou seus representantes tentarem atacar as forças americanas. Sim. Obrigado, senhor secretário. Bem, em relação às retaliações, o Irã e a Coreia do Norte estão cooperando no desenvolvimento de mísseis e armas nucleares. Você acha que há uma possibilidade de que o Irã, a Coreia do Norte e outras forças, como a China, unam forças para retaliar contra os Estados Unidos? Bem, infelizmente, por causa das políticas da administração anterior, nós unimos esses países e, no fim das contas, isso criou um ambiente desafiador. Nesta operação em particular, o foco está no Irã e nas capacidades nucleares iranianas. Esse é o nosso foco aqui, não apenas dizer que eles não podem ter uma arma nuclear, mas o presidente Trump tem dito francamente há mais de 20 anos que o Irã não pode ter uma arma nuclear. E, por fim, ele decidiu que, dada a resistência deles, este era o momento em que uma ação militar direta deveria ser tomada para impedir que isso acontecesse. Sim. Muito obrigado. General Kani, eu entendo a OPSEC. Eu respeito a OPSEC. Você pode nos dizer quais procedimentos de segurança estão sendo tomados para proteger as tropas americanas no Iraque e em outros lugares do Oriente Médio? E secretário Exit, como veterano da guerra global contra o terrorismo, o que o senhor diz aos veteranos que podem estar preocupados que os Estados Unidos estejam entrando em outra guerra sem fim no Oriente Médio por armas de destruição em massa? Obrigado, senhor, pela pergunta. Eu não vou comentar sobre quais medidas de proteção das forças estão sendo tomadas na região.
O que posso dizer é que estamos sendo proativos e não reativos, e estamos sendo muito cuidadosos para garantir que façamos tudo o que pudermos para proteger nossas forças lá fora. E eu só diria, como o presidente determinou e deixou claro, que isso certamente não é algo sem prazo definido. Isso não significa que limita a nossa capacidade de responder. Responderemos se for necessário. O exército mais poderoso do mundo está posicionado e preparado para defender nosso povo. Mas o que o presidente nos deu, como eu disse, foi uma missão focada, poderosa e clara, a destruição das capacidades nucleares do Irã. Esses eram os alvos. Foi isso que foi atingido. Isso foi avassalador. Isso foi avassalador. É isso que o regime iraniano precisa entender. Como o presidente deixou claro ontem à noite, ele quer paz. É necessário haver um acordo negociado aqui. No fim das contas, demonstramos que o Irã não pode ter capacidade nuclear. Essa é uma missão muito clara desta operação. Sim, bem ali. Obrigado, senhor secretário. Uma pergunta para o senhor secretário e para o presidente. Como o ataque foi coordenado com os israelenses em um nível estratégico militarmente? E em um nível tático, houve alguma participação militar direta de Israel nessa operação? Bem, eu diria que, certamente, Israel teve um sucesso militar incrível, especialmente no início e ao longo da operação, ao degradar as capacidades iranianas, ao neutralizar lançadores iranianos e MRBMS. Tem sido incrível assistir ao que nosso aliado, Israel, conseguiu fazer, e certamente houve conversas. Quero dizer, o general Kurila do Centon tem trabalhado de perto na defesa de Israel por muitos anos. E parte dessa operação foi a defesa de Israel e a defesa contínua de Israel, mas, no que diz respeito a esse ataque, ele foi operado e liderado pelos Estados Unidos. Nós aproveitamos parte do trabalho preparatório que foi feito na última semana e meia em termos de eixo A de abordagem. Não vou entrar em detalhes, mas, como disse o secretário, foi um ataque dos Estados Unidos. Nós nos certificamos de que estávamos, não no mesmo pedaço de espaço aéreo e céu. Fora isso foi o máximo. Vamos responder mais algumas perguntas. Sim, bem ali. Uma pergunta primeiro para o secretário. O senhor está de alguma forma preocupado com a reação dos aliados dos Estados Unidos após o ataque, especialmente daqueles no Golfo? E para o presidente, se me permite, entendo que o senhor não queira falar sobre ativos específicos e medidas de proteção de forças, mas o senhor prevê pelo menos a necessidade de trazer mais recursos de outros teatros para ajudar na proteção das forças nos próximos dias? Nós certamente entendemos os desafios dos aliados na região e, temos sido respeitosos e trabalhado em colaboração com eles no que diz respeito a bases e sensibilidades locais. No fim das contas, eles também têm muitos recursos e pessoas nesses locais onde as tropas americanas estão colocalizadas. Então, isso é uma consideração nossa. Temos mantido uma consulta próxima com eles e agradecemos o apoio que recebemos. Obrigado pela pergunta sobre, digamos, o panorama global. E como você sabe, esse é um dos meus trabalhos, olhar globalmente para toda a gama de desafios. Nós sempre consideramos cuidadosamente nosso posicionamento de forças ao redor do mundo e, em seguida, oferecemos opções ao secretário e ao presidente. Eu não vou comentar sobre possíveis ações futuras, mas o povo americano deve saber que consideramos cuidadosamente esses movimentos ao redor do mundo e tentamos, quando necessário, ajustar nossa estrutura de forças na região. Com certeza. Sim, bem aqui. Posso apenas confirmar que existem mensagens públicas e privadas sendo entregues diretamente aos iranianos, em vários canais, dando a eles todas as oportunidades para virem à mesa de negociações. Eles entendem exatamente qual é a posição americana, exatamente quais passos podem tomar para permitir a paz, e esperamos que façam isso. Sim. O presidente pode não querer um conflito sem fim. Os iranianos podem discordar. Você está preparado para uma guerra prolongada? Bem, qualquer coisa pode acontecer em um conflito. Reconhecemos isso, mas o escopo desta ação foi intencionalmente limitado. Essa é a mensagem que estamos enviando, com as capacidades das Forças Armadas Americanas, que são quase ilimitadas. Então, o Irã, nesse sentido, tem uma escolha.
Mas deixamos muito claro para eles, estes são os locais nucleares, estas são as capacidades nucleares, está é a linha que o presidente estabeleceu, e reafirmamos isso. Agora é o momento de buscar a paz, mas nós... Acho que um dos aprendizados disso tudo também é o nível sem precedentes de cooperação contínua. Não posso deixar de elogiar o presidente e sua equipe, assim como o general Kurila no Centon, pelo que fizeram para antecipar, se posicionar previamente e entender como uma operação como essa se desenrola. A dimensão e a escala do que aconteceu na noite passada tirariam o fôlego de praticamente qualquer americano, se tivessem a oportunidade de assistir em tempo real. E eu acho que Teherã certamente está levando em conta a realidade de que aviões decolaram do meio dos Estados Unidos, no Missouri, durante a noite, completamente despercebidos, sobrevoando 3 dos seus locais mais sensíveis, e conseguimos destruir capacidades nucleares, e nossos rapazes nesses bombardeiros já estão a caminho de casa agora. Acreditamos que isso terá um impacto psicológico claro sobre como eles enxergam o futuro, e certamente esperamos que escolham o caminho da paz negociada. Mas eu não poderia estar mais orgulhoso de como este prédio operou, da precisão, da sensibilidade e do profissionalismo das tropas envolvidas neste esforço. Vou responder uma. Sim, bem ali. Obrigado. Senhor secretário, sobre a justificativa para esses ataques. Em março, o escritório do diretor de Inteligência Nacional divulgou sua avaliação de ameaças, concluindo, abre aspas, o Irã não está construindo uma arma nuclear e Khomeini não autorizou os programas nucleares que ele suspendeu em 2003, fecha aspas. Então, que nova informação de inteligência os Estados Unidos têm desde então que indique que os iranianos mudaram sua posição sobre armas nucleares, e essa nova inteligência vem de fontes e métodos dos Estados Unidos ou estamos recebendo essas informações de outros países? Bem, eu diria simplesmente que o presidente deixou isso muito claro. Ele analisou tudo isso, toda a inteligência, todas as informações, e chegou à conclusão de que o programa nuclear iraniano é uma ameaça, e estava disposto a realizar essa operação de precisão para neutralizar essa ameaça a fim de avançar os interesses nacionais dos Estados Unidos, reduzir o programa nuclear iraniano e, obviamente, garantir a autodefesa coletiva de nós mesmos e de nossos aliados. Então, ele analisou tudo, entendeu a natureza da ameaça e tomou uma atitude ousada que eu acho que o povo americano esperaria de um comandante em chefe. É só isso que temos. Muito obrigado. Agradeço, senhor presidente. Senhor presidente, o senhor tem alguma das armas?